E agora vamos resolver uma questão da OBM de 2015, é uma questão que trata de semelhança de triângulos. Aqui diz assim, olha, no triângulo ABC, AB é igual a 2, BC é igual a raiz de 2. Seja M o ponto médio do lado AB. Se MBAC é igual a alfa e MBMC é igual a beta e MMBC é igual a y, então, aí aqui tem as opções de respostas. Veja que nas opções de respostas estão tratando sobre relações entre os ângulos desse triângulo. Mas eu não consigo analisar a relação entre os ângulos antes de descrever, antes de extrair daqui do comando esse triângulo que ele me deu. Então, o primeiro passo que eu vou fazer nessa questão aqui é traduzir esse comando, fazendo aqui a figura do triângulo que ele está citando, a que triângulo ele está se referindo. Então, essa é a primeira parte da resolução. Vamos traduzir o comando da questão. Aqui ele diz assim, no triângulo ABC, AB é igual a 2 e BC é igual a raiz de 2. Aqui desta primeira informação, nós temos que BC é menor do que AB. E eu sei disso porque raiz de 2 é menor do que 2. Então, eu já vou de cara desenhar um triângulo onde eu tenho um lado de AB maior do que um lado BC. Fazendo aqui, deixa eu usar aqui meu recurso. Eu tenho aqui, vou colocar aqui o lado, aqui o vértice A, aqui o vértice B e aqui o vértice C. Por quê? Porque o AB mede 2 e o BC mede raiz de 2. Então, desta primeira informação aqui, AB igual a 2 e BC raiz de 2, eu já sei que o triângulo ele é mais ou menos assim. Ele existe um lado aqui que mede raiz de 2, que é menor do que esse outro lado aqui. Aí ele diz, seja M o ponto médio do lado AB. O ponto médio do lado AB, olha, esse aqui eu tenho duas linhas, aqui o ponto médio vai ser bem aqui. Aqui eu tenho M, que é um ponto médio. E diz, a partir daqui, né, ele falou dos lados, falou do ponto médio, e ele diz, aqui eu tenho um ângulo BAC. Quando você vê essas três letras maiúsculas aqui e um circunflexo aqui em cima, olha, significa que esse ângulo está no vértice A, BAC, ou seja, de B passando por A indo até C, aqui eu tenho um ângulo alfa. E BMC, ele vem de B, passa por M e vem até C, aqui no vértice M. Então, eu tenho que fazer um segmento aqui para que eu possa criar esse ângulo aqui. Deixa eu fazer logo esse segmento. Eu venho de M até C. Aí, depois ele tem MBC, ou seja, saindo de M, passando por B e indo até C. Aqui no vértice B, o circunflexo está no B. Aqui eu tenho um ângulo Y. Então, aqui eu vou colocar o ângulo Y. Aqui eu coloco no M o ângulo beta. E aqui no A tem o ângulo alfa. Essas são as informações que ele deu no comando. Esse lado é menor do que esse. O M é ponto médio desses dois. E esse aqui são os ângulos do vértice A, do vértice M e do vértice B. Beleza, essa é a primeira parte, traduzir o comando da questão. É assim que você faz a extração da figura do triângulo que ele está citando aqui no comando. Vai pegando as informações e vai desenhando. A partir de agora, nós vamos analisar as informações que ele deu para descobrir qual relação existe entre os ângulos, qual dessas relações aqui é a verdadeira. E para isso, nós precisamos dividir esse triângulo. Como assim, Joilson? Você precisa dividir o triângulo. Veja que ele já está dividido. Eu tracei um segmento aqui do ponto M, que é o ponto médio de AB, até C para que eu pudesse criar esse ângulo. E se eu quero uma relação entre os ângulos, eu preciso extrair aqui. Aqui eu tenho um ângulo grande, eu tenho um triângulo grande, né, que vai de ABC, e tenho um triângulo menor, que é BMC. Então eu vou extrair esses dois ângulos aqui, esses dois triângulos. Vou fazer assim, ó. Espera aí. Usando aqui meu aplicativo. Porque meu desenho nunca sai bonitinho, mas o aplicativo me ajuda bastante. Olha. Aqui eu posso extrair esse triângulo daqui. Então, tenho o triângulo aqui, que ele é o ABC, né? Aqui é o A, aqui é o B
E aqui é o C. E eu vou tentar extrair agora o BMC. Vamos ver se funciona. Funcionou. Consigo extrair aqui. Opa! Consigo extrair aqui o BMC. Vou só rodar um pouquinho nele aqui. Aqui eu tenho vértice B, vértice M e vértice C. Deixa eu colocar mais para baixo, né? Senão vai ficar muito amontoado aqui um no outro, pode confundir as informações. Então aqui eu tenho o vértice B, o M e o C. Os ângulos do vértice B, esse aqui é igual a esse, são ângulos iguais, Y. Já no vértice A eu tenho um alfa, no vértice M eu tenho beta e no vértice C eu não sei qual é. Eu sei que a medida de AB ela é 2. Então aqui eu tenho 2 e o BC é raiz de 2. Aqui embaixo também eu tenho o BC raiz de 2, porque é o mesmo lado, mas o MB ele não é 2, ele é a metade de 2, porque esse aqui é ponto médio. Se aqui eu tenho um ponto médio, significa que a distância entre MB é igual à distância entre MA. E se a distância de A até B é 2, a metade dele vai ser 1. Então, esse lado aqui mede 1. Aqui eu tenho medida 1. Então, veja, estou extraindo essas informações aqui da figura que eu fiz. E essa figura que eu fiz eu tirei aqui das informações do comando. Dividi aqui dois triângulos. Agora, eu preciso descobrir se esses triângulos são congruentes ou se esses triângulos são semelhantes. Já adianto que eles são semelhantes, porque aqui a resposta da questão não é o mais importante, e sim o conceito de por que a resposta é essa. Então, eles são semelhantes. Por que eles são semelhantes e não congruentes? Para explicar isso para vocês, vamos aqui no rascunho e eu vou fazer um triângulo aqui. Faço um triângulo, vou criar cópia desse triângulo. Vou criar duas cópias desse triângulo. Por que eu vou criar duas cópias desse triângulo? Porque o que muda de um triângulo semelhante para um triângulo congruente nada mais é do que a medida dos lados. Porque se eu tenho um triângulo congruente, esse cara aqui, olha, ele é congruente. E esse cara aqui, ele é semelhante. Usando por referência o triângulo que eu criei ali, tá? Ou seja, esse triângulo aqui é a referência. Se eu tenho esse triângulo aqui como referência, eu vou colocar aqui ABC. Eu tenho aqui um triângulo ABC. Esse triângulo aqui é congruente a esse e esse triângulo aqui é semelhante a esse. O que tem de comum entre o congruente e o semelhante? O que tem de comum entre o congruente e o semelhante é que tanto o congruente como o semelhante têm ângulos iguais a esse triângulo aqui. Ou seja, se eu pegar este ângulo aqui, olha, este ângulo aqui ele é igual a esse ângulo aqui é igual a esse e esse ângulo aqui é igual a esse. Eles têm os ângulos iguais. A mesma coisa aqui no triângulo semelhante. Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui é igual a esse e esse ângulo aqui é igual a esse. Não muda, tanto faz se é congruente ou semelhante, os ângulos serão iguais a esse ângulo aqui a esse triângulo aqui de referência. Mas na medida dos lados, o congruente ele tem não só os ângulos iguais, ele tem também os lados iguais. Isso significa que se eu pegar esse triângulo e colocar ele em cima desse aqui, olha, os ângulos serão iguais e os lados também serão iguais. Ou seja, ele é uma figura igual à outra, é congruente. Esse é o significado de congruente. Já se eu pegar o semelhante, se eu colocar o semelhante aqui, olha, esse ângulo aqui vai ser igual ao beta lá, ao ângulo do vértice B. Esse outro ângulo aqui, olha, também é igual. Esse outro ângulo aqui, olha, também vai ser igual. Só que os lados são diferentes. Desse triângulo aqui, olha, os lados são menores.
Os lados são diferentes. Os ângulos são iguais, mas os lados são diferentes. Nesse caso aqui, não. Os ângulos e os lados são iguais. Isso é o que muda de congruente para semelhante. A congruência e a semelhança. Mas, aqui na semelhança, existe uma relação interessante, que é a relação de proporcionalidade. A relação entre os lados, vamos pensar assim, ó, deixa eu trazer ele para cá. Veja assim, ó. Se eu sei que esse triângulo aqui, ele é semelhante a esse, eu sei que esse aqui é congruente a esse. Se esse aqui é congruente a esse, eu pegar aqui, olha. Esse lado aqui mede 2, esse lado aqui mede 2, esse lado aqui mede 1. É um triângulo isósceles, vamos imaginar. Se esse triângulo aqui é congruente, os lados dele também serão 2, 2 e 1. As medidas são iguais. No caso da semelhança, essas medidas aqui não serão iguais, né? Se eu tenho aqui 2, 2 e 1, se aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 1, imagina se ele é semelhante, ele também será isósceles. Esse aqui tem dois lados iguais, é isósceles. Se esse triângulo aqui for semelhante a esse, ele também será isósceles, só terá os lados diferentes. Nesse triângulo aqui, a base dele é 1 e os lados são 2. Já nesse aqui, os lados são 1. Que tamanho será a base? Se ele é semelhante, o que que tem? Eu tenho que esse lado aqui é a metade desse. Esse lado aqui é a metade desse. Então, esse lado aqui, ele será a metade desse. Ou seja, será 0,5. Que é a metade de 1. Porque a constante de proporcionalidade é que neste triângulo aqui, que é semelhante, ele é a metade. Os lados dele têm a metade do tamanho desse aqui. Quando eu peguei esse lado aqui e dividir por esse, olha, 2 dividido por 1. 2 dividido por 1 é igual a 2. Esse outro lado aqui, 2 dividido por 1, também será 2. Quando eu pegar esse aqui, 1 dividido por 0,5, 1 dividido por 0,5, por 0,5, isso aqui também é 2, porque será 1 sobre 0,5 é 1 sobre 2. Divisão de frações, eu pego o primeiro e multiplico pelo inverso da segunda, vai ficar 2 sobre 1. Isso também é 2. Veja que se eu dividir essa medida por essa medida, o resultado é 2. Dividir essa medida por essa medida, o resultado é 2. Dividir essa medida por essa medida, o resultado também é 2. Então, a constante de proporcionalidade aqui é 2. O mesmo se aplica se eu fizer inverso. Você está fazendo a operação com esse lado para esse lado aqui. Se fosse 1 sobre 2, se eu fosse dividir esse lado aqui do meu semelhante por esse, 1 dividido por 2 vai dar 1 sobre 2. 1 dividido por 2 vai dar 1 sobre 2. 0,5 dividido por 1. 0,5 dividido por 1 é proporcional a 1 sobre 2. Ou seja, esse aqui tem o dobro da medida desse. Esse é o caso de semelhança. Na semelhança, os lados serão diferentes, mas existe essa proporcionalidade entre os lados. É assim que eu identifico se o triângulo é semelhante ou não. Eu tenho que ter a proporção entre os lados e tenho que ter o ângulo igual. Se eu não tiver esse ângulo igual, eu tenho a mesma medida de dois lados, mas o ângulo não é igual, por exemplo, eu poderia ter um triângulo assim, olha. Deixa eu fazer uma cópia desse aqui. Copiar. Vou colar ele bem aqui do outro lado, no cantinho. Colar. Se eu tenho isso aqui, são as mesmas medidas de lados, né? Mas eu deformo o ângulo. Ó. Aqui eu já tenho um triângulo que ele é um triângulo retângulo. Eu fiquei com uma proporção de lado 1, só que o outro lado aqui eu deformei o tamanho, deformei o ângulo, ele deixou de ser um triângulo semelhante àquele ali. Aqui eu tinha o isósceles, aqui eu tenho um retângulo. Mas aqui ficou 1, e se aqui tiver 1? Se essa medida aqui for 1 e essa medida aqui for 1, não tem as duas medidas iguais aqui? Tem, mas só que o ângulo é 90 graus. Esse ângulo aqui, ele não é mais o mesmo ângulo que estava aqui. Esse ângulo aqui mudou a medida dele. Se mudou a medida dele, não vai ser um triângulo semelhante. Eu tenho que ter o lado, ângulo, lado,
é uma das propriedades de um triângulo semelhante. Caso de semelhança entre os triângulos. Lado, ângulo, lado, 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 lado. Nesse aqui eu vou tratar só do lado, ângulo e lado, que é o que nós vamos trabalhar ali no comando, ali na nossa questão. Então, apagando esse aqui, excluindo. Congruência, todos os lados e todos os ângulos iguais. Semelhantes, todos os ângulos iguais e os lados proporcionais. Se eu encontrar proporcionalidade entre dois lados e o ângulo do meio for igual, significa que eles são semelhantes. Então, todos os ângulos serão iguais. Voltando aqui para o nosso problema, o que é que eu tenho? Eu tenho esses dois triângulos e preciso saber se eles são semelhantes ou congruentes. Já mostrei que congruente não vai ser, porque eu tenho um lado aqui que mede 2 e esse lado aqui mede 1. Para ser congruente, os ângulos são iguais e os lados são iguais, tem a mesma medida, então não é congruente. Será que ele é semelhante? Eu tenho aqui o mesmo ângulo, eu vou verificar a relação entre os lados. Se eu dividir esse por esse, é igual eu dividir esse por esse? Raiz de 2 sobre raiz de 2 vai dar 1. Mas se eu dividir 2 por 1, vai dar 2. Então, não existe a proporcionalidade comparando esses lados aqui. Juiz, então eles não são semelhantes. Não, espera aí. Eu preciso fazer com ambos os lados. Eu fiz a relação desse BC com esse BC. Mas eu posso ver BC com BM. Se eu dividir BC por BM, ou seja, esse lado aqui com esse lado aqui, raiz de 2 sobre 1, é raiz de 2? É. E se eu dividir 2 por raiz de 2, quanto é que vai dar? Vai dar raiz de 2? Não, não vai. Será? Você precisa conhecer a aritmética lá para você fazer 2 sobre raiz de 2. 2 sobre raiz de 2 eu posso fazer uma racionalização, que é multiplicar isso por uma fração que represente o 1. Por que eu posso multiplicar por essa fração que representa 1? Porque o 1 é elemento neutro da multiplicação. Se eu multiplicar 4 por 1, o resultado é 4, continua inalterado. Se eu multiplicar 8 por 1, o resultado é 8, continua inalterado. 16 por 1, o resultado é 16. Qualquer valor que eu multiplique por 1, eu conservo o valor que eu estou multiplicando. Então, eu posso multiplicar por 1. Só que esse 1 eu posso representar raiz de 2 sobre 2, porque raiz de 2 sobre 2 representa 1. Então, eu faço essa racionalização para que essa raiz quadrada venha para cima. Uma vez que eu multiplico isso aqui, eu terei o quê? Eu terei 2 vezes raiz de 2, vai dar 2 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, vai dar raiz de 2 elevado ao quadrado. Mas se eu tenho uma raiz quadrada que tem uma potência aqui fora, tem um expoente aqui fora, 2, essa raiz ela se cancela com esse expoente. Ou seja, esse radical aqui eu corto e corto esse expoente. Isso aqui restará 2 raiz de 2 sobre o 2, porque aqui embaixo que eu eliminei o radical, o 2 permanece. Aí eu tenho 2 raiz de 2 dividido por 2, eu simplifico esse 2 com esse 2 e vai restar apenas raiz de 2. Ou seja, 2 dividido por raiz de 2, isso eu posso escrever como raiz de 2. Posso fazer isso aqui. Então vamos lá. Eu pego BC e divido por BM. Eu tenho raiz de 2. Aí eu pego BA e divido por BC. Também tenho raiz de 2. Existe aí uma constante de proporcionalidade. Se existe a constante de proporcionalidade entre esses lados, esse lado aqui é proporcional a esse, assim como esse aqui é proporcional a esse, então este triângulo aqui, ele é semelhante a esse, porque eu terei esse lado proporcional a esse ângulo é igual a esse, e este lado aqui é proporcional a esse. Existe uma constante de proporcionalidade. Então, esse triângulo aqui, ele é um triângulo semelhante a esse. Se ele é um triângulo semelhante a esse, ou seja, existe a constante de proporcionalidade, significa que esses ângulos aqui, eles são iguais a esses aqui. Só que aqui eu tenho y alfa, está faltando 1. Aqui eu tenho y beta, está faltando 1. Qual é esse que está faltando aqui? Vai ser o alfa. Por quê? Porque este lado é proporcional a esse.
Se aqui em cima eu tenho y, aqui embaixo eu terei o mesmo ângulo da proporcionalidade aqui. Aqui vai ser alfa. Aqui, olha, esse aqui será alfa. Da mesma forma, se este lado aqui é proporcional a esse, e aqui em cima eu tenho y, significa que aqui embaixo eu terei beta. Aqui eu tenho beta. E eu posso afirmar que este ângulo aqui é beta e que este ângulo aqui é alfa, porque são triângulos semelhantes, e eles são triângulos semelhantes porque esse ângulo é igual a esse lado é proporcional a esse lado é proporcional a esse. Eu tenho lado, ângulo, lado. E por isso eu afirmo que eles são semelhantes. Uma vez dito isto, deixa eu apagar aqui. O que me resta? Eu tenho que os triângulos, tanto esse grandão aqui como esse menor, eles têm como ângulos alfa, y e beta. E eu sei, se você não sabe ainda, eu vou lhe dizer agora, que os ângulos internos de um triângulo, vou voltar aqui para o meu rascunho, vamos colocar aqui que eu tenho a alfa, aqui eu tenho a beta e aqui eu tenho y. Os ângulos internos de um triângulo, eles medem 180 graus. E se eles medem 180 graus, significa que quando eu somar esses três ângulos aqui, eu terei 180 graus. Não sei quanto é alfa, quanto é beta e quanto é y. Não sei a medida de cada um. Não sei se é 45 graus, se é 90 graus, se é 30 graus, se é 60 graus. O que eu sei é que quando eu somá-los, eles medem 180 graus. Então, se eu tenho alfa, y e beta, eu sei que alfa mais beta mais y, isso vai dar 180 graus. Essa é a informação que eu tiro dos ângulos internos de um triângulo. Voltando para cá, então, y mais alfa mais beta, a soma desses três ângulos é igual a 180 graus. Aqui nas minhas alternativas, alfa mais beta é igual a y, não. Alfa mais beta é igual a 90 graus, não. Alfa mais beta é igual a 2y, não. Alfa mais beta é igual a 45 graus, não. Alfa mais beta mais y é igual a 180 graus, sim. Isso aqui eu posso afirmar, tá? Eu posso dizer que alfa mais beta mais y é igual a 180 graus, porque eles são os ângulos internos tanto desse triângulo maior como desse menor, e os ângulos internos somam 180 graus. Então veja, você precisou fazer a tradução do comando, você precisa descrever o triângulo, depois você precisa separá-los. Para estudar o caso de congruência ou semelhança, aí você precisa saber a diferença entre congruência e semelhança. Uma vez que você descobre que é semelhança, você volta para cá, faz a relação lado a lado, não deu, você faz os lados cruzados, toma cuidado com a radiciação, racionalização, né? Você tem o radical no denominador que você precisa fazer racionalização para você poder perceber a constante de proporcionalidade. Uma vez que você conseguiu identificar a constante de proporcionalidade, aí você faz a afirmação de que esse ângulo aqui é beta, esse aqui é alfa, e você pode somar os ângulos internos. Assim você consegue resolver essa questão, ok? Espero que você tenha compreendido. Se você não compreendeu, coloca aí no comentário o que foi que você não entendeu. Mas se você tiver compreendido, deixa o like aí e até a nossa próxima aula. Abraço, tchau, tchau.